Se você já amargou muito tempo na caderneta de poupança ou pensa em investir, mas não sabe por onde começar, esse livro é para você. Esse foi o segundo livro que eu li este ano, né? Foi em janeiro de 2024. Já tinha esse livro há algum tempo, mas não o tinha lido ainda. E depois que eu li, fiquei, uau, por que eu não li antes? Então, se você tem dúvidas, aquela sopinha de letrinhas CDB, LCI, LCA, nem sei os nomes, o que é renda fixa, o que é pré-fixado, pós-fixado, como que eu invisto, o Gustavo Cerbasi, que tem mais de 20 livros na área de finanças. Nesse livro ele traz com muita clareza, com muita objetividade e explica um pouquinho sobre cada um, tá? Então, eu fiquei muito tempo com dinheiro na caderneta de poupança por eu não saber onde investir. Então, talvez, hoje em dia a gente tem muita informação, tem muitos canais de finanças, né, que podem ensinar e muitos livros também, mas mesmo assim, às vezes a gente no corre-corre ainda tem dúvidas e esse livro me ajudou muito a esclarecer e eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre esse livro também, para que você possa se beneficiar e também avaliar se vai valer a pena você ler esse livro. Então, seja você uma pessoa que está começando a investir ou se você já investe, já tem algum conhecimento, mas quer diversificar, quer entender como é que organiza, como é que monta a sua carteira de investimentos, eu indico esse livro aqui, tá? Inclusive, ele tá na descrição do vídeo, o link para você comprar. E o livro está dividido em duas partes, porque a gente já pensa assim, opa, investimento inteligente, ele já vai falar dos investimentos inteligentes para eu fazer. Mas ele começa com o que eu chamo de fundamentos, ou da fundamentação para a gente, né? Para dar a base, o alicerce. Ele começa a explicar um pouquinho sobre o que é investir, algumas características, né, qualidades do investidor, de um bom investidor, obstáculos que o investidor pode acabar enfrentando e também alguns mitos em relação a investimento. Então, essa primeira parte do livro ajuda você, né, ajuda a gente a refletir sobre a gente mesmo como investidor, quais são algumas coisas que a gente precisa estar atento antes de começar a investir. E já na segunda parte, a parte que o título promete, né? E ele chama de estratégias inteligentes. Então ele divide em estratégias inteligentes em renda fixa. E ele explica o que é a renda fixa pré-fixado, pós-fixado. Então, o que isso significa? Então, pré-fixada já tem o valor percentual que eu vou receber ao manter meu dinheiro ali, pós-fixada de acordo com a variação e vai ser só quando eu for fazer o resgate. Ele fala também sobre a própria caderneta de poupança, títulos públicos, que talvez você já ouviu falar sobre Tesouro Direto, e ele fala de outros como CDB, debentures, ouro, fundos de renda fixa, e entra na questão de impostos, que é uma coisa importante para a gente entender o que é tributado, o que não é, o tempo de permanência, como é que a gente é descontado, imposto de renda. Então tudo isso é importante para a gente entender e tomar decisões mais inteligentes, como promete o livro. Ele também fala sobre estratégias inteligentes para ações, lembrando que não é um livro focado em te ensinar a investir em ações, mas fala sobre como começar, como escolher uma corretora, como analisar uma ação para você investir, como você montar uma carteira de ações. Então, para quem está iniciando, é bastante importante já ter essa base. Também fala sobre estratégias inteligentes para fundos, para previdência privada, para imóveis e também para compra e venda. E por que eu estou falando rapidinho desses, né? Porque, como falei, assim como nos outros dois, né, de renda fixa e ações, ele vai explicando os riscos, as oportunidades, os impostos a serem pagos, como fazer. E abre, assim, pelo menos para mim, abriu um leque de possibilidades que eu já tinha um lequinho, mas assim, abriu assim, mais possibilidades que eu nem sabia que existia, ou sabia, mas não entendia, por exemplo, com leilões, eu não sabia como fazer, como é que participava, o que era, se era fácil, se era difícil. Então, pelo menos para mim, ajudou muito a ter uma visão panorâmica de possibilidades de investimento que antes, lá atrás, eu só pensava na caderneta de poupança e depois de um tempo eu fui lá para renda fixa, tesouro direto, CDB, um pouquinho de ações, mas ainda assim bem
bem tímido, né, por não conhecer, e aqui ele vai mostrando um pouco mais, e isso, para mim, tá, o que ficou da leitura é que facilita a gente a tomar decisões com mais clareza. Então, por exemplo, quando ele fala até da fator idade, né, eu tô quase 50, então quanto mais velho, portanto mais perto da aposentadoria, né, a gente tem uma tendência e uma necessidade de correr menos riscos, porque a gente vai precisar desse dinheiro em um prazo menor do que, por exemplo, um jovem de 20 anos. Então, tudo isso para ser considerado, como calcular, como dividir o seu percentual de forma mais sábia, eu achei muito bom. Então, eu recomendo a leitura se você quer aprender um pouco mais sobre investimentos, pelo menos aqui é o básico, é o fundamental. Se você quer aprender a diversificar também, e sem aquela pegadinha do fique rico logo. Acho que isso é muito importante, né? Tem muita coisa na internet que, você tá perdendo dinheiro, invista aqui que você vai triplicar em um ano. Não, ele é bem pé no chão, ele traz assim para quem realmente pensa no longo prazo e pensa em investimentos que alguns mais seguros, outros com mais risco, mas que ainda assim, em todos os casos, que são investimentos pautados na realidade e não na ganância e acabar a pessoa perdendo dinheiro, não, que é para quem realmente quer construir patrimônio, inclusive para você que está planejando de repente a sua aposentadoria. Eu acho muito válido. Então, essa é a recomendação, o link de compra está na descrição do vídeo. Mas eu queria saber, conta para mim aqui nos comentários, desses nomes todos, o que você já conhece ou que sugestões de livros você tem sobre finanças, porque assim outras pessoas podem vir, ler seus comentários e também se beneficiar. Já compartilhe esse vídeo com uma pessoa que está precisando saber por onde começar e de repente uma aquisição de um livro já vai fazer com que a pessoa comece a investir de forma mais estratégica, mais inteligente. Curte esse vídeo para eu saber se você curte esse tipo de conteúdo. Eu estou aqui compartilhando os livros que eu estou lendo durante o ano, então tem uma miscelânea de livros. E, obviamente, se inscreve aqui no canal para que a gente possa, né, te comunicar em primeira mão todos os livros que saírem aqui no canal, tá bom? Então, beijo para você e até o próximo vídeo.